Essa cena, gente, essa cena pra começar a parte 2 do filme. O grito. Grito 1 e essa aqui é a parte 2 do vídeo. Essa cena vale milhões, vocês precisam assistir, ó. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo do YouTube. Essa aqui então é a parte 2, falando sobre o filme O Grito. Pra mim, o melhor ou um dos melhores filmes de terror, suspense de todos os tempos. Amo o filme O Grito. Né? Primeiro, que pra mim é o melhor. Mas essa cena que começou é a cena da primeira enfermeira da Yoko, que ela volta. Muito boa essa cena, vocês precisam assistir. E será que o YouTube vai pegar? Será que o YouTube vai deixar passar essa parte? Agora ficou sério, vocês viram, né? Por isso que eu deixei pra fazer parte 1 e parte 2, porque tem muita cena interessante, né, nesse filme. Claro que eu não vou poder mostrar tudo, né? Porque o YouTube vai cortar e também o filme fica, o vídeo fica gigante, né? Mas assistam O Grito, que é muito bom. Então, assim, dando sequência na história, esse filme trata de uma família que morreu. Esse aí, ó, esse professor é o primeiro que pula, a primeira catástrofe que acontece, a primeira coisa ruim, não pode falar as palavras com M, né? Não, a primeira coisa ruim que acontece no... O que é isso? Deu uma sombra estranha aqui. Ah, não é fantasma não, gente, é só reflexo. A primeira cena que acontece no filme, né, que é a pessoa que pula, esse é o professor, que a gente vê ali agora, que a enfermeira, ela tá pesquisando, né, pra saber o que de fato aconteceu nessa história, porque a gente viu na vídeo 1 que a senhora que ela tava tomando conta faleceu. E a senhora foi morar nessa casa, que eles estão morando em Tóquio, né, é um casal que foi morar em Tóquio, porque o marido é americano, foi transferido para uma empresa no Japão. Então, o marido vai morar no Japão e ele leva a esposa, a mãe e uma irmã. E aí, no vídeo 1, a gente já viu que a mãe faleceu, a esposa faleceu e o cara faleceu. A polícia acha que foi o marido que fez isso tudo e... Só que não. Só que agora a gente começa a desvendar o verdadeiro mistério da história. Porque a enfermeira americana, ela não fica satisfeita com a versão da polícia, obviamente, porque ela viu alguma coisa na casa. Então ela começa a correr atrás da história para tentar desvendar o que de fato estava acontecendo. Então ela, já na pesquisa que ela faz na internet, ela descobre que tinha uma outra família que morou naquela casa. Pai, mãe e filho. E aí, também, nessa mesma sequência, uma pessoa que tinha relação com a história, que é esse professor, também acabou pulando, né? Tô tentando diminuir as palavras que não podem ser ditas. Tem rir pouco, né? Porque é filme de terror. Então vamos fazer o vídeo sério, tá? Vamos rir pouco. Olha por que também que eu amo esse filme. Porque como eu amo o Japão, um dos meus maiores sonhos é conhecer o Japão. Ele mostra muita cena, obviamente, né? O filme acontece no Japão, então óbvio vai mostrar cenas do Japão. Claro, né, que a enfermeira americana vai xeretar na história. Então ela vai correr atrás da história do professor para saber por que ele fez o que fez, né? Ele fez no início do filme. E aí ela tenta entender por quê. E aí, por isso, uma das coisas que eu falei, né, que me interessa nesse filme, porque é o mistério que eles vão desvendando no decorrer do filme. E eles vão contando muito bem, separadinha a história, assim, porque não fica muito tempo sem a gente saber de algo interessante ou sem a gente ver uma cena interessante. Então, eles distribuem muito bem, eles fazem um roteiro muito bem desenhadinho nessa história. E aí muda para a cena do professor, né? Que aí mostra a história do professor, conta quem é esse professor e por que ele está envolvido nessa história. Porque aparentemente parece assim, sem nexo esse professor tá envolvido na história, mas tem um motivo.
Então, assim, nessas cenas a gente vê que o professor também está envolvido e principalmente o professor entra na casa. Então, assim, como a gente viu no primeiro vídeo, a casa ela tem fica uma marca na casa quando alguém morre com raiva, quando alguém morre com violência, quando acontece algo grave, violento na casa, fica essa marca naquele lugar, fica a marca naquela casa. Então, assim, a casa tinha já essa marca porque já vinha acontecendo várias questões de sofrimento na família. E o professor entra na casa, então ele também fica marcado pela casa quando ele entra na casa. Ele fica marcado quando entra na casa. Uma outra coisa que também é símbolo desse filme é o barulho do gato, né? O miadinho do gato, que também faz parte uma das identidades desse filme. O cabelo da mulher, cabelo longo, preto e fino, o miado e aquele barulho que ela faz com a garganta. Então essas são as marcas desse filme. E na verdade, quando o professor chega na casa, nesse momento, já houve a tragédia. Por isso que eu tô falando que quando ele entra na casa, ele tá marcado, porque já houve algo na casa, a casa já é carregada já tá carregada com essa energia negativa. Então quando ele entra na casa, pronto, ele já fica marcado. Colegas meus amigos, começaram a investigar um caso. Eles morreram misteriosamente. E um desapareceu. Estavam investigando os crimes naquela casa. Está dizendo que morreu naquela casa. Então aí nessa história, Ódio ou mágoa. As emoções permanecem, deixando uma maldição no lugar. Repete lá. A morte se torna parte da lei lá. então aí ele conta, né, que outros policiais que se envolveram na investigação da primeira família que morreu lá naquela casa, eles também sofreram com os danos daquela casa. Eles também foram... eles também tiveram essa ligação com a casa. Então, tipo assim, você entra na casa e você já tem aqui esse trauma, você já fica com esse estigma da casa, você já fica com essa marca. A casa já marcou os policiais porque eles tinham entrado na casa. E aí ele conta a história, né? Que no Japão tem essa lenda que se algo acontece, se algo deixa uma marca, se é agressivo, se é violento, deixa uma marca no ambiente. E essas mortes agressivas, essas mortes violentas, elas levam a outras tragédias. Aquele lugar fica marcado e quem tem contato com aquele lugar, quem entra naquele lugar também fica marcado. Então a gente vê que já vai se desenrolando a história. O professor, ele tinha uma relação com uma pessoa que morava na casa, por isso que ele vai até a casa, porque ele recebe uma carta da pessoa que morava na casa e vai até a casa. Então quando ele entra, ele fica marcado. A enfermeira americana, ela entrou para cuidar da senhora, ela ficou marcada. A primeira enfermeira, Yoko, ela ficou marcada, obviamente. Dos moradores que vieram depois dessa primeira família, que já tinha falecido há 3 anos, ficaram todos marcados, claro. Então, assim, a gente já vê que existe de fato essa maldição. E todo mundo que tem contato com a casa, que entra na casa, todos acabam sendo eliminados pela casa, por essa maldição que existe na casa. E aí o policial, o xerife, o capitão, ele tenta tomar uma medida drástica, que é incendiar a casa. Só que a gente vê que tem mais coisa nessa história. Só que é claro que a casa não vai deixar isso acontecer. É claro que a casa vai revidar e é claro que a casa deu um jeito na situação e eliminou o policial. Afinal, a gente está falando de uma maldição séria, né? A gente não está falando de qualquer coisa. Ela já eliminou quantas pessoas? Os 3 policiais, mais a senhora, o filho, a nora, a outra filha, uma enfermeira, vai eliminar essa agora. Mas o professor, não tem como. Não tem como superar a maldição. Ah, e o chefe da enfermeira também. Então,
Olha quantos já foram e o policial achou que ele fosse conseguir queimar a casa. O erro dele foi ter entrado na casa. Se ele já tinha desconfiado que tinha uma maldição na casa, então ele não devia ter entrado na casa. Tudo bem que ele tentasse colocar fogo, mas, sei lá, colocasse fogo começando de fora, não entrando na casa, porque senão ele fica marcado. Ele ficou marcado quando ele entrou lá. Ele e todos os outros policiais. E aí a enfermeira volta na casa, porque ela recebe a ligação que o namorado dela achou que ela estava lá e vai até lá encontrá-la. Então ela tenta correr para que ele não entre na casa, só que chegou tarde demais. E aí ela começa a ter a visão do que realmente aconteceu à primeira família. E essa parte também é imprescindível para a gente entender toda a história. Vai se desfazer, vai acontecer no desfecho da história aí. Muito boa. Muito boa a cena que eles colocam, essa representação, esse lembrete é muito bom. Lembrete não, né? Lembrete é como se fosse um post-it, não. Uma lembrança. Eles vão desfazendo a história, contando a história com essa lembrança. É muito boa essa cena. Porque aí mostra a ligação do professor. E essa cena é interessante porque o menino olha pra ela. Olha pra ela e aí... Porque a gente vai entendendo a história. A mãe desse menino tinha sido aluna dele. Então ele tinha essa ligação com a mãe do menino. Por isso que ele vai até a casa. E as cenas também essas cenas próximas também vão mostrando que tem outro negócio, outra coisa interessante na história, é que alguém sempre cortava só a carinha da mãe. Das fotos todas que tinha na casa, só tinha a carinha recortada. A cara da mãe sempre ficava separada do resto das fotos. Sempre tirava o rosto dela das fotos. E aí vai desvendando por que tirava todos os rostos dela das fotos. Aí, agora o professor achou o diário que a mãe estava fazendo. A mãe estava apaixonada pelo professor, então ela foi fazendo um diário contando dessa paixão, e ele chamava Peter. Então ela contava sobre essa paixão que ela tinha por ele. Agora é interessante porque a enfermeira que está no presente da história tenta pegar a foto que cai do livro, e a foto tá a cena com o professor tá no passado. E agora a gente vê onde foram parar as fotinhas com o rosto da mãe. Muito boa essa cena. Tudo pra fazer o terror, né? O suspense, que é muito boa essa cena. E ele já começa a ver que tem algo além ali, na tampa daquele armário, que não são só fotos. Também tem sangue e mosquitos. Aí eu não posso mostrar mais as cenas, né? Senão o YouTube acaba com a minha raça. Mas aí... aí ele descobre, né? Aonde está a mãe. E aí eu te pergunto, se ele já tinha suspeitado que tinha algo de errado, se ele já tinha visto sangue, se ele já tinha visto os mosquitos, por que ele ainda ficou lá? Por que ele não chamou a polícia já de cara? Por que ele foi atrás? Tá, que hoje a gente já sabe que ele, só por ter entrado na casa, ele já estava amaldiçoado, que a maldição ia vir pra cima dele de qualquer jeito. Mas assim, eu fico pensando, você tá ali na casa, você tá vendo aquilo tudo, essa história se desenrolar, isso tudo acontecendo. Você vai ficar ali parado e vai entrar num lugar fechado, escuro, lá onde tem um armário, você vai ir cutucar o que tem lá dentro? Capaz, eu já tinha ido embora 2 tempos, ó, dado no pé, muito tempo. Aí, obviamente, eu não posso mostrar, né, gente, isso aqui, né? Então, aí vocês assistam essas cenas pra vocês entenderem do que eu tô falando. Que essas cenas são muito importantes no filme. Pra quem gosta de filme de terror, essas cenas são imprescindíveis. E tem também um barulho que fica parecendo que algo tá batendo. E aí a gente descobre por que tem esse barulho de algo batendo. Eu não sei nem se eu posso falar isso no YouTube. Vão lá no filme pra vocês entenderem o que é, o que tá batendo. Quem gosta de filme de terror, esse filme tem de tudo que a gente gosta num filme de terror. É, assim, um dos melhores. Por isso que eu falo, é um dos melhores esse aí. Namorado dela. Então, ela só pega e faz. Mesmo que ela acabe indo junto com a casa, ela pega e faz. Che non faccio? Prima
Mas ela sobreviveu. O namorado dela, infelizmente, não. Notícias não são boas sobre ele. Ele, infelizmente, não. Mas ela, infelizmente, eles salvaram a casa. Mas ela sobrevive, a enfermeira sobreviveu. E nosso final feliz. E a gente teve o nosso final feliz. Ou não. Deixe seu like, curta, compartilha, se inscreva e comente para saber mais. Será que acabou? Será que teve um final feliz? O que vocês acham? A casa sobreviveu. Fica a dica. Tchau!